Delegado da Cunha. Você está acompanhando a situação do delegado que virou youtuber e agora corre risco de até ser preso? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Eu vou contar um pouco de quando eu conheci o da Cunha nas delegacias da vida e também falar qual foi a minha visão na época de tudo isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais. No Instagram, Ilmar Muniz, e no Facebook, Ilmar Muniz. E se inscreva aqui também, nos dê essa força, nos ajude a criar conteúdo, falar para vocês muita coisa importante com um pitaco jurídico, com bom humor, sobre cotidiano e questões jurídicas relevantes. Mas vamos lá, muito me pediram para falar sobre a situação jurídica que hoje está o delegado da Cunha. Mas antes de falar dessa situação jurídica dele, eu vou contar para vocês o episódio quando eu conheci o delegado da Cunha. Há 7, 8 anos atrás, o delegado da Cunha estava, acredito eu, que em São Bernardo já. Ele tinha vindo das delegacias do litoral, estava em São Bernardo, foi quando em um flagrante eu conheci, né, estava atuando por um dos investigados, né, de um dos réus que estava ali, e o delegado da Cunha que presidia o inquérito naquele momento. Então, meu primeiro contato com o da Cunha foi nesse inquérito, e que eu tive a felicidade de conhecê-lo, né, de conversar. Ele foi muito receptivo, mas foi muito educado. Toda a equipe dele foi muito tranquila, assim, eles conseguiram conduzir de uma forma muito tranquila, muito legal, muito respeitosa o meu cliente, né, e os outros réus que estavam lá, os outros advogados que lá estavam. E depois acabei tendo um contato maior com a equipe que antes estava com o delegado da Cunha e agora está em Santo André ainda, né? Ele ficava em São Bernardo, a equipe foi para Santo André e o delegado da Cunha foi alçar voos maiores, estava no DEIC e começou então a aparecer em reportagens. Isso acho que acredito 3, 4 anos atrás, quando conversando com a antiga equipe dele, o pessoal dele que continua em Santo André, falamos, né, numa conversa informal, todo mundo falou, olha, acredito eu que seja uma pretensão política, porque ele estava sendo bastante exposto à mídia naquela época. E aí, de lá pra cá, o delegado da Cunha começou a crescer bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, com vídeo das operações que ele enfrentava, né, ou tinha o dia a dia do policial, do delegado, e fez aquele estereótipo do policial que enfrentava o crime. Bem, daí pra cá, acredito que todo mundo já conhece bastante dessa história, sabe muito do que vem acontecendo, vem acompanhando o caso porque tomou uma grande repercussão nas mídias, né? Que o delegado da Cunha começou a tomar uma força muito grande, com vídeos com mais de 30 milhões de visualizações, vídeo das operações. Inclusive, um dos vídeos dele aparecia mais na minha timeline do que as fotos dos meus familiares. Era toda hora lá, a prisão do jagunço, a prisão do jagunço, a prisão do jagunço, a prisão do jagunço. Era todo momento aparecendo esse vídeo. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, né? E a gente começou a falar na época, nossa, ele está investindo pesado para conseguir crescer o canal dele, né, no YouTube, e acreditava na época, e se confirmou depois com ele falando nos podcasts, que ele tinha interesse político, né, que ele tem interesse em concorrer cargos eletivos. Só que nesse meio do caminho, acredito que o delegado da Cunha tenha desviado, e aí vai a minha opinião, né, tenha desviado um pouco o foco, que era uma pretensão política, um crescimento nas redes sociais, para ter um ataque direto e pessoal a instituição Polícia Civil, né, e também acho que o corregedor, né, o delegado-chefe, delegado-geral, acho que é Rui, delegado Rui. E com isso começou um embate dele muito pesado, das agressões dele contra o delegado-geral, dele contra a questão da polícia, contra a corporação, e aí começou algumas investigações. E nessas investigações teve lá uma situação em que se apurou, né, que o delegado da Cunha, em um dos seus vídeos, teria simulado a prisão do flagrante. Ou seja, a prisão de fato aconteceu horas antes. O delegado da Cunha, segundo as informações que estão correndo na mídia, nem estava na hora da prisão, mas quando ele chega, ele estava com um cineasta, né, com câmera, e ele pede para repetir tudo de novo, como se fosse a prisão naquele momento, estourando cativeiro. E esse vídeo viralizou, né? Então tem milhares de visualizações. E nesse vídeo a Polícia Civil alega, né, a investigação alega que o delegado simulou aquele momento.
E aí depois o delegado da Cunha veio nas redes sociais e mesmo falou, ele mesmo disse lá que de fato era um vídeo que ele tinha simulado para fazer prova, ele deu a justificativa dele, mas a Polícia Civil, né, entendeu que não foi bem assim e que ele estava se utilizando do mecanismo Polícia Civil, né, do cargo público, para ter visualizações em vídeos. Inclusive falaram que aquele vídeo que apareceu diversas e diversas vezes nas nossas timelines, que era do Jagunço, também o cara que foi preso não era de fato quem ele anunciava nos vídeos. E aí essa repercussão gerou ao delegado da Cunha o seu afastamento. E agora ele pediu para se afastar durante 2 anos sem remuneração. Com isso, o Ministério Público iniciou também a questão da apuração, se ele monetizava ou se ele não monetizava o canal, se ele recebia ou não recebia pelos vídeos, ou se ele teve alguma vantagem com os vídeos, se utilizando da questão do serviço público, né, do cargo público que ele exercia. E aí o Ministério Público alega, né, que ele teria se utilizado dessa situação, desse cargo público, de forma irregular. E com isso acarretaria dele uma possível demissão do cargo, né, uma exoneração, para ficar mais claro para vocês. Agora, a Polícia Civil também está indiciando o delegado da Cunha. Depois vocês podem pegar até mesmo na internet, né? Tem na Folha, lá no jornal Folha, todo o relatório em que a polícia indicia o delegado da Cunha por outros crimes. Crimes contra a honra, que compete lá difamação, calúnia e injúria. Crimes relacionados ao peculato, que é a utilização do cargo público para ter vantagem devida, que a pena pode variar de 2 a 12 anos, que é bem grave. E também tem a questão do abuso de autoridade, que está sendo imputado ao delegado da Cunha. Ou seja, o delegado da Cunha passou agora a ter uma situação criminal grave contra ele, que vai ter que ser apurado e se tomar corpo, né, se essa denúncia for para frente, o Ministério Público denunciar, e ele de fato ser processado e condenado, a pena pode ter aí um ganho grande de cadeia, podendo chegar até 12 anos de prisão. Então, hoje a situação do da Cunha, que acredito eu que na cabeça de todos, né, passou de um policial exemplar que estava exercendo uma rede social para demonstrar como funciona o dia a dia do policial, claro, com pretensões políticas, ele já tinha deixado claro isso. Agora ele passa num momento crítico da carreira dele para ter que responder um processo criminal para falar se ele é ou não culpado sobre o crime de peculato, o crime de abuso de autoridade, o crime de contra a honra, né? Crime de difamação, calúnia, injúria e também a questão da improbidade administrativa. Se tudo isso for confirmado por uma sentença condenatória, depois transitado em julgado, sem caber mais nenhum tipo de recurso, o delegado da Cunha, que vai ter perdido o seu cargo, né, vai ter sido exonerado nesse meio do caminho, também correrá o risco de ser preso, exatamente pelas situações que a gente acabou de mencionar aqui. Mas isso tudo vai demandar e esperar ser provado. A justiça tem que provar que isso aconteceu, a justiça tem que colocar isso no papel, né? Ele tem direito também de provar o contrário, ele tem o direito de fazer e exercer o contraditório, mas o problema maior agora aí, na minha visão, é a questão da fragilidade política e social que ficou o delegado da Cunha. Porque agora todas as reportagens que são remetidas sobre o delegado é que ele exerceu de forma irregular, que ele simulou os vídeos, que os vídeos não eram verdadeiros, tornando cada vez mais frágil a questão dele de uma candidatura política, né? Então, acredito eu que vai ter esse problema. Galera, esse aqui foi um vídeo para poder falar mais descontraído, explicar a situação do delegado da Cunha, porque muita gente me questionou, até porque sabia e sabe que eu conheço parte da equipe que fez parte do grupo do da Cunha, né? Alguns policiais civis que são colegas, que são pessoas que eu tenho um contato direto. E esse questionamento, esse bate-papo, tanto eu quanto os policiais estão sendo diversas vezes questionados. E eu decidi fazer o vídeo hoje para falar um pouco sobre isso, para deixar vocês um pouco a par de como funciona a questão do processo como um todo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, fala o que você está achando da questão do da Cunha, fala o que você está achando sobre tudo isso e também menciona quais são os vídeos que você quer saber aqui, quais são os temas para a gente poder discutir e falar sobre isso. Beleza? Até a próxima!